Que bom que você veio. Você tomou a melhor decisão no dia de hoje, de estar na casa de Deus. Salmo de número 92. Todos encontraram? Amém? A palavra de Deus diz assim, Salmo 92. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa, pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos. Exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras. Os teus pensamentos, que profundos. O inepto não compreende. O estulto não percebe isto. Ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem, todos os que praticam a iniquidade, nada obstante, serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, tu exaltas o meu poder, como o do boi selvagem, derramas sobre mim o óleo fresco. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor. Florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos. Serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Meus irmãos, todos nós devemos tomar cuidado com o pecado. Tomemos cuidado com o pecado. Perigo à vista. O pecado é o maior inimigo do sucesso. O pecado é o maior inimigo do sucesso. Há um provérbio judaico que diz o seguinte: o pecado é doce no começo, mas é amargo no final. Nós temos que tomar cuidado com a docilidade do pecado. O pecado enche os olhos, o pecado dá água na boca, o pecado retira de nós arrepios. A docilidade do pecado é algo que devemos vigiar e ter todo o cuidado, porque depois vem o azedume do pecado. E o azedume do pecado é a dor na consciência, é aquele aperto no coração, e depois a fatura chega, o boleto chega, e nós passamos então a contemplar com os nossos próprios olhos as consequências, os resultados de nossas ações errôneas e equivocadas. O que é o pecado? A palavra pecado vem do hebraico shatati e do grego hamartia, que traz a ideia de errar o alvo. Quando Adão e Eva comeram um fruto proibido, eles então erraram o alvo, pois a ordem do Senhor era a seguinte: vocês podem comer o fruto de todas as árvores, menos o fruto
proibido, o fruto da árvore do conhecimento. Porém, eles então comeram um fruto proibido, erraram o alvo, e desde então a humanidade vem a errar o alvo. Romanos capítulo 3, verso 23 diz: e todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Diante disso, nós sabemos que não há um justo sequer. Todos nós carregamos em um nosso ser, na nossa carne, a natureza adâmica, e é uma luta diária. Todos nós devemos então resistir esse desejo pecaminoso, esse anseio pelas práticas pecaminosas. Haja vista que Romanos capítulo 6 e o verso 23 diz que o salário do pecado é a morte. O pecado é tóxico, o pecado é viral, o pecado é mortal, e nós temos que ter todo cuidado com este mal que se chama pecado. Mas o que fazer então? Qual é a solução? Como resolver esse problema? Nós temos primeira carta de João, capítulo 2 e o verso 1: meus filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, nós temos um advogado no céu, que é Jesus Cristo, o justo. Se você caiu, Jesus te levanta. Se você pecou, Jesus te perdoa. Se você errou, Jesus está com os braços estendidos para te abraçar, para te acolher, para te receber. Nós temos um advogado no céu, e ele é Jesus o Nazareno, o Filho do homem, o Filho de Deus. Ele é Cristo, o nosso Senhor, o nosso Redentor, o nosso Salvador. Ele é o Senhor Jesus Cristo. Eu convido você a levantar uma de suas mãos e adorar ao Senhor, porque nós somos gratos a este advogado, nós somos gratos a este Senhor. Ele me perdoou, Ele me perdoou, Ele me perdoou, Ele me perdoou. Nós sabemos que há uma diferença entre aquele que vive na prática do pecado e aquele que não vive mais na prática do pecado. Erra, mas é um erro que não é rotineiro, é um erro em que quando comete tal falha, logo vem o desejo de buscar em Deus o conserto, o perdão, vem aquele desejo de falar com o Senhor e se acertar com Deus. Malaquias capítulo 3 e o verso 18 nos diz assim: então vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não o serve. Há uma diferença entre aquele que vive na prática do pecado e aquele que faz de tudo para fugir da aparência do mal, para fugir da prática do pecado. Ah, meus irmãos, as bênçãos de Deus correm atrás do justo. Em contrapartida, as bênçãos de Deus correm do ímpio. Que nós venhamos ser justos, que nós venhamos percorrer o caminho da justiça, que nós venhamos nos esconder no Evangelho, que nós venhamos nos mergulhar na graça e nos esconder no Senhor, porque é uma bênção servir a Deus, é uma bênção ser justo, é uma bênção estar na casa do Senhor. E no texto em que lemos o Salmo 92, nos fala sobre o privilégio de ser um justo. O Salmo 92 nos apresenta as características do justo. O Salmo 92 contém 15 versos. O Salmo 92 possivelmente
pôde ter sido escrito pelo rei Davi. O Salmo 92 contém um hino de gratidão a Deus. Como é abençoador ter um coração grato, como é abençoador tirar dos lábios a murmuração e abrir o coração e agradecer a Deus, louvar ao Senhor. E o Salmo 92 contém um hino de gratidão a Deus. Este salmo era utilizado no dia de sábado. Os israelitas trabalhavam 6 dias da semana, e no 7º dia, no sábado, eles descansavam e eles adoravam a Deus. E o Salmo 92 era um hino de gratidão a Deus que eles entoavam ao Senhor. E o Salmo 92, com seus 15 versos, tem como verso central o verso 8, e o verso 8 nos diz assim: Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. O nosso Deus está sentado no seu trono. O nosso Deus continua a reinar. Descansa o seu coração, não importa se é a esquerda ou a direita que está no governo. Não importa se entra um governo que eu sou a favor, ou se sai um governo que eu era a favor. Não importa. O importante é que o nosso Deus está assentado em seu trono, e as rédeas da história estão nas mãos do nosso Senhor. O verso 8 diz: Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. O Senhor ainda governa sobre este mundo. O Senhor ainda governa sobre este universo. E o mais belo, o mais bonito, o que me comove, o que me chama a atenção, é que a minha vida faz parte do governo de Deus. Deus cuida de cada detalhe, Deus cuida de cada fase, Deus cuida da minha existência. E da mesma forma que Deus governa a minha vida, Deus também governa a sua vida. Descansa o seu coração, porque você não é levado pelo acaso. Não, a sua vida está nas mãos do Senhor. A sua vida está nas mãos do Senhor. Deus ainda governa. Deus ainda governa. Deus ainda governa. Descanse o seu coração. Retire a preocupação da sua mente, da sua alma. Deus está no controle. Deus está no governo. Deus está na administração de toda a situação. O Salmo 92 pode ser dividido em 3 partes. A primeira parte, o autor apresenta o justo como um adorador, do verso 1 ao verso 5. Eis que nós podemos então ler o verso 1, para que possamos entender o justo como um adorador. Salmo 92, verso 1: Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Eis que o autor do Salmo 92 apresenta o justo como um adorador. O justo não é um murmurador, o justo é um adorador. Eis que o autor diz: sabe o que é bom mesmo? Sabe o que é bom mesmo? Bom é render graças ao Senhor. Bom é cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. O que é louvor? Louvor é agradecimento. Eu agradeço a Deus pelo dia de hoje. Eu agradeço a Deus pelo livramento. Eu agradeço a Deus pela família, pelos filhos. Eu agradeço a Deus pelo emprego. Eu agradeço a Deus por tudo que o Senhor fez a mim. Louvor é agradecimento ao Senhor. E o que é adoração? Adoração é o reconhecimento de quem Deus é. Deus é Senhor, Deus é santo, Deus é poderoso, Deus é onisciente, Deus é onipotente, Deus é onipresente. O Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor está em todos os lugares, o Senhor tem todo o seu poder. Logo, quando eu reconheço quem Deus é, eu estou a adorar. E eis que o autor,
O salmista do Salmo 92 diz: o justo é um adorador. Eu lhe convido neste culto, eu lhe convido nesta noite a render graças ao Senhor, a ser um adorador por excelência. Você esteja passando por momentos favoráveis, adore ao Senhor. Você esteja a passar por momentos difíceis, adore ao Senhor. Eu convido você a levantar uma de suas mãos. Adore ao Senhor, adore ao Senhor, adore ao Senhor. O inimigo da nossa alma quer que nós sejamos murmuradores. Choveu? Choveu, não pode. Faz sol, queima. A cabeça, muito quente. Calor é esse? E a pessoa vai se diminuindo na murmuração, em uma vida que não louva e não adora a Deus. O justo é um adorador. Nós vamos então adentrar na segunda-feira como um adorador. Nós vamos adorar a Deus. Nós vamos louvar a Deus. Faça um teste, faça uma experiência. Sabe, é tempo de mudar de nível. É tempo de entrar em um novo patamar, em uma nova fase. Eu fiz alguns propósitos com Deus do ano passado para este ano. Entre esses propósitos, eu fiz o propósito de começar e terminar. Eu lido com pessoas no gabinete pastoral, que são pessoas que precisam até de ajuda de psiquiatria, porque são pessoas que carregam traumas, carregam hábitos do passado, e essas pessoas começam e param pela metade, começam e não concluem, começam e não terminam. E eu fiz um propósito: Deus, eu quero ter o hábito de começar e terminar. Então hoje eu pego um livro, começo a ler, eu vou até o final, eu vou terminar e eu faço a conclusão da leitura daquele livro. Comecei a fazer um curso de chinês, veio um período difícil no mundo, quero parar com esse curso, eu vou até o final, eu vou concluir esse curso, porque mesmo que eu não tenha motivações externas, eu tenho que ter uma opinião dentro do meu coração, eu preciso começar e terminar, começar e concluir. Outra ação que eu tomei do ano passado para este ano, desde a metade do ano passado para este ano, é todo culto ofertar a Deus. Todo culto trazer ao Senhor uma oferta, ofertar a Deus com os meus bens, com as minhas finanças. Ser dizimista é algo que eu faço desde pequeno, eu creio nesse princípio, e eu e minha casa, nós seguimos esta verdade, nós seguimos este princípio, mas ofertar em todo culto que eu estiver na casa de Deus, eu comecei do ano passado para este ano, e como é bom subir de nível, como é bom acessar novos portais, novas plataformas, novos níveis, novas situações, e que neste ano você possa colocar diante de Deus alguns propósitos, alguns votos, que você possa colocar diante de Deus. Eu vou ler a Bíblia antes de acessar o celular, eu vou jejuar 1 vez, 2 vezes por semana, eu vou orar 1 hora por dia, eu vou jejuar. Faça votos. Eu fiz alguns votos em Deus. Eu quero, meus irmãos, desculpa-me a expressão, mas é um exagero, mas eu quero que a igreja entenda, eu quero morrer na igreja, eu amo tudo isto, eu amo este lugar, e eu quero estar na casa do Senhor, velhinho, lá nos meus últimos dias, congregando ao Senhor, no culto da tarde da bênção, na vigília, no culto de oração, no culto de adoração de domingo, seja como for, não para pregar, não, porque muitos que têm a chamada estão até fugir, mas os que não têm chamada querem um microfone, não é no anseio de pegar o microfone, não é no anseio de trazer a palavra, é simplesmente para congregar, cultuar, adorar ao Senhor. Como é bom estar plantado na casa de Deus.
Deus. Como é bom estar escondido no Evangelho. Como é bom estar debaixo das asas do Senhor. Ah, meus irmãos, que privilégio, que privilégio, que privilégio nós temos de estar na casa de Deus. Como é bom estar na casa do Senhor. Guarda o coração. Eu não concordo com isso. Eu não concordo com aquilo. Irmãos, igreja é tudo igual. Só muda de placa. Pelo amor de Deus. Descansa o coração. Você vai numa igreja, tem uma igreja mais ajustada. Você vai em outra, o negócio está mais bagunçado. Você vai em outra, coisa está mais alinhada. Você vai em outro, o negócio está totalmente fora da curva. Mas, meus irmãos, a mesma dor que bate aqui, bate lá. A mesma lâmpada que queima lá, queima aqui. Guarda o coração. Nós estamos aqui para adorar a Deus. Ah, meus irmãos, eu costumo dizer na igreja local que eu sou apenas o gerente da igreja. Para a igreja entender, claro. Mas o patrão é Jesus. Se o gerente sair fora da linha, o patrão chega, afasta o gerente. Mas Jesus que é o cabeça, Jesus que é o Senhor. Descansa o coração. Pastor é o que mais recebe ideias. Ontem mesmo eu falava em Campo Mourão, que muitas vezes as pessoas que querem dar tantas ideias para o pastor, às vezes nem arrumaram a própria cama. Vamos arrumar nossa cama, sabe? Sabe, acordou, arruma a cama, deixa tudo bonitinho. Ao pastor, Senhor, abençoa o meu pastor. Aos presbíteros, Senhor, abençoa os meus presbíteros. A equipe da igreja, Deus os abençoa. O que nós não podemos fazer, e claro que não vamos fazer com a nossa própria força, nós fazemos com os joelhos. Eu já vi tanta coisa, Deus fazer no nosso meio, pelos joelhos. Sem a força humana, sabe? Sem a força humana, mas pelo Espírito, o Senhor cuida da obra. O Senhor cuida de todas as coisas. Eis que o Salmo 92, ele pode ser dividido em 3 partes. A primeira parte, o justo é apresentado como um adorador. A segunda parte, o justo é apresentado como um conquistador. Do verso 6 ao verso 11, nós podemos ver isso, o justo como um conquistador. E nós podemos ler o verso 10. Porém, tu exaltas o meu poder como do boi selvagem. Derramas sobre mim o óleo fresco. Em algumas traduções, você vai encontrar a palavra chifre, porque no original hebraico, a palavra que está aqui é a palavra chifre, que traz a ideia, segundo a cultura hebraica, traz a ideia de força. Eis que dá a entender a respeito de um animal selvagem. E na minha tradução já apresenta o boi selvagem. Mas no original hebraico você vai encontrar a palavra chifre, que significa então um animal selvagem, que traz a ideia de força. E o texto diz que o justo recebe força do Senhor. E o texto vai dizer, derrama sobre mim um óleo fresco. Esse óleo fresco não diz respeito à unção ministerial, em que o sacerdote, o profeta e o rei, eles eram ungidos com a unção ministerial. Não diz respeito a essa unção, mas diz respeito a uma unção de cura. O sacerdote passava esse óleo sobre o enfermo e fazia a unção da cura. Eis que o verso 10 então nos apresenta o justo como aquele que recebe a força do alto e o justo como aquele que recebe a cura do Senhor. Sabe o que eu aprendo com este texto? Que os céus, a
Trindade, o nosso Deus, o nosso Senhor, tem força e cura divina para a nossa alma, para a nossa vida. O justo é um conquistador, e se lhe faltar força, o Senhor tem força para nos dar. E se lhe faltar uma cura, o Senhor tem cura para nos conceder. O justo é um conquistador, o justo é aquele que vai avante, o justo é aquele que aparece e é a luz do mundo, o justo é aquele que traz sabor, o justo é o sal da terra. Deus te chamou para aparecer, Deus te chamou para aparecer. Brilhe a luz do Evangelho na sociedade, brilhe o sabor do Evangelho sobre esta terra. O justo é um conquistador. E se lhe faltar força, o Senhor tem força para dar. E se lhe faltar cura, o Senhor tem cura para dar. Em nome do Senhor Jesus, receba esta palavra. O Senhor tem força para você. O Senhor tem cura para você. O Senhor tem força para fortalecer o desanimado. O Senhor tem cura para curar as feridas da alma. O Senhor é o Deus que nos cura. O Senhor é o Deus que nos restaura. O Senhor é o Deus que nos cura. E muitas vezes nós estaremos feridos, e o Senhor há de nos usar para curar outros. Muitas vezes nós estaremos enfraquecidos, mas o Senhor nos usará para fortalecer outros. Mas nunca nos faltará a força do alto, a cura divina. Mas o médico dos médicos tem o tempo certo para dar essa força, para entregar a cura divina. Você chega no hospital, tem todo ali um tempo para o enfermeiro te examinar, para o médico lhe atender, depois o efeito do remédio, o acompanhamento. Meu irmão, minha irmã, não desanime, não desista. Os céus têm força para lhe dar. Os céus têm cura para lhe dar. O Senhor é o Deus que nos fortalece. O Senhor é o Deus que nos cura. Se há uma ferida física, se há uma ferida emocional, se há uma ferida espiritual, clame a Deus neste momento. O Senhor tem cura dos céus para derramar sobre as nossas vidas. Se você chegou aqui desanimado, desiludido, cabisbaixo, entristecido, o Senhor tem força para derramar sobre a sua vida e você se renovar e receber uma força divina e levantar o teu espírito, levantar o seu interior. O justo é um conquistador. O inimigo da nossa alma tentou te podar, tentou puxar o seu tapete, tentou te esconder, tentou cortar você, mas Deus te chamou para conquistar. Mas, pastor, eu olho para mim, eu vejo as minhas debilidades, as minhas limitações, eu não tenho força. O Senhor tem força, porque o Senhor é aquele que nos exalta com o poder de um chifre, com um poder de força. A força vem do alto, a força não vem de nós. O Senhor tem força para nos dar. Aleluia, glória a Deus, Deus seja exaltado, o Senhor tem força para nos dar, aleluia, o Senhor tem força para nos dar. E o texto diz: derrama sobre mim um óleo fresco.
A cura vem do alto, e o Senhor há de derramar sobre nós nesta noite um óleo fresco, uma cura, uma restauração, uma paz, uma bênção celestial. O Senhor é aquele que nos fortalece. O Senhor é aquele que nos cura. Pastor, eu me sinto fraco. O Senhor tem força para lidar nesta noite. Pastor, eu estou enfermo, mas não é uma enfermidade física, é uma enfermidade na alma. São tantos traumas, são tantos complexos, são tantas dores. O Senhor tem um óleo fresco sobre a sua igreja. O Senhor tem um óleo fresco sobre a casa do Senhor. Eu disse a você que você está no melhor lugar. Você tomou a melhor decisão no dia de hoje de estar na casa de Deus. Receba a força do alto. Receba a cura do alto. Eu convido você a falar com o Senhor e dialogar com Deus e falar: Senhor, me fortalece. Senhor, me cura. Senhor, me restaura. São tantas dores, mas em meio às dores, o Senhor nos usa para curar. São tantas lutas, mas em meio às lutas, o Senhor nos leva a lutar, a guerrear, e a vitória vem. O Salmo 92 pode ser dividido em 3 partes. A primeira parte é o justo como um adorador. Não perca esta identidade. A sua identidade não é a identidade de um mundano, de um incrédulo, de um devasso. A sua identidade é a identidade de um adorador. Que você esteja firmado nessa identidade. O justo é apresentado como um conquistador. Deus te chamou para ir à luta. Deus te chamou para aparecer. Você é luz do mundo, você é sal da terra. Apareça! Faz brilhar a luz do Evangelho, traz o sabor do Evangelho sobre a sociedade, sobre a terra. Pare de esconder em seu medo, em seus traumas, em seus complexos, em seu ego ferido, em seu orgulho maltratado. Deixe tudo isso no altar e se revista do novo homem e apareça. Mas apareça como homem de Deus. Apareça como mulher de Deus. E a terceira parte do Salmo 92 é o justo como um destacado. O verso 12 ao 15 nos apresenta o justo como destaque. Uma pessoa que é notável, uma pessoa que é vista, de longe você percebe e você vê o justo, as marcas do justo, as palavras do justo, as ações do justo. Nós podemos ler o verso 12. O verso 12 nos diz assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. De longe você vê a palmeira, de longe você vê o cedro no Líbano. O justo tem uma aparência notável. O justo, onde ele chega, ele brilha e as trevas se vão. O justo, onde ele chega, ele traz sabor, e o dissabor é retirado. Deus te chamou para se destacar, Deus te chamou para aparecer. Brilhe a luz do Evangelho que há em você. Dê o sabor por onde você passar. Traga o sabor do reino de Deus. Traga o sabor do Evangelho.
traga o sabor dos céus. O Salmo 92, em seus 15 versos, também nos apresenta a prosperidade do ímpio e a prosperidade do justo. Nós podemos ver a prosperidade do ímpio no verso 7. De repente você já fez essa pergunta, mas por que o ímpio prospera? De repente você já fez essa pergunta, mas por que tudo vai bem com o ímpio? De repente você olhou para a sua empresa e viu a concorrência, e o concorrente não teme a Deus não. O concorrente, pelo contrário, bate até tabuco para as trevas. E você olha para tudo aquilo e você entra em crise. O Salmo 92, o verso 7 nos dá a direção, nos traz a resposta. Ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem e prosperam, todos os que praticam a iniquidade, nada obstante, serão destruídos para sempre. O ímpio pode prosperar, mas se ele não se converter de seu mau caminho, o seu fim é a destruição. O ímpio está prosperando e você não. De repente, o inepto, o insensato, o carnal, o não nascido de novo, lança isso diante de você. Mas você fala tanto de Deus, olha só a vida do ímpio. O ímpio tudo bem, prosperando. Salmo 92, verso 7. Ainda que eles prosperam, nada obstante, serão destruídos para sempre. Eu não. A eternidade me pertence. Na eternidade eu estarei com o Senhor. E o Salmo 92 também apresenta a prosperidade do justo, como o verso 12. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Para nós há uma promessa de florescimento. Para nós há uma promessa de crescimento. Consagre ao Senhor todos os teus planos, projetos, desígnios e anseios, e todas as coisas serão bem-sucedidas. Nós temos um Deus que trabalha em favor daqueles que o amam. O Salmo 92 nos fala do privilégio de ser um justo. E com base neste texto eu quero meditar com a igreja sobre o seguinte tema: a bênção do justo. Repita comigo, fazendo o favor: a bênção do justo. Primeiro, o florescimento como a palmeira. Verso 12, parte A. O justo florescerá como a palmeira. Essa palmeira que o autor se refere, possivelmente é a palmeira tamareira. A palmeira tamareira era uma palmeira muito comum no Oriente Médio, era muito comum em Israel. E essa palmeira tamareira produz o fruto da tâmara. E o fruto da tâmara é muito rico em cálcio, em potássio, em magnésio, que ajuda muito no desenvolvimento dos ossos e melhora a memória. E eis que essa palmeira, a palmeira tamareira, cresce de 15 metros a 30 metros. E o autor do Salmo 92, no verso 12, diz o seguinte: o justo é igual, o justo é semelhante, o justo é como o florescimento da palmeira. Eis que o autor do Salmo 92, o salmista, compara o justo como a palmeira. E a palmeira tem algumas características. A palmeira tem uma adaptação formidável. A palmeira, ela produz tanto no ambiente rural, como também no ambiente urbano. A palmeira se adapta em qualquer ambiente. Semelhantemente ao justo, o justo consegue se adaptar em quaisquer circunstâncias.
circunstâncias. O justo se adapta na fartura e na necessidade. O justo consegue se adaptar na alegria, mas também na tristeza, na força, mas também na fraqueza, no alívio, mas também na dor. O justo consegue se adaptar em qualquer circunstância. De repente você entrou aqui e você disse: eu não vou aguentar, para mim chega, eu cheguei no meu limite, eu cheguei no ponto final. Mas eu venho aqui como servo de Deus para lhe dizer: você vai adiante, você vai conseguir, porque você é um justo, você é uma justa, e você conseguirá se adaptar em qualquer circunstância, seja no momento de luta ou no momento de vitória. Você estará firme, você estará firme, você estará firme, porque você é um justo, você consegue se adaptar em qualquer circunstância. A namorada me deixou. A namorada foi embora. Terminou comigo pelo WhatsApp. Eu não sei se eu vou aguentar agora. Aguenta sim. Eu perdi o cargo. Eu queria tanto aquele cargo, tirou das minhas mãos. Eu amo o microfone é colado nas minhas mãos. Eu não vou aguentar. Aguenta sim. E temos inúmeras situações e exemplos da vida. Você aguenta sim. Se adapta, Palmeira. Se adapta, justo. Se adapta, justa. Se adapta. Vai se adaptando, vai se adaptando. Permanece firme, permanece no Senhor, permanece no Senhor. Não, pastor, onde eu chego tem que mudar do meu jeito. É o lugar que tem que se adaptar a mim, e não eu ao lugar. A vida nos ensina que não é bem assim. Apesar de eu ser novo, me considero muito novo. Cheguei na fase que quando me chama de menino é um elogio. Eu prego desde os 12. E aí eu queria ser chamado de: vem cá, pregador homem. E normalmente a igreja me chamava de: vem cá, menino, trazer a palavra. E aquilo, menino. Aí começou a vir a barba, menino. Aí veio o casamento, vem cá, rapaz. Vem cá, menino. Veio o primeiro filho, veio o segundo, agora vai vir o terceiro. Vem cá, pastor, vem cá, o senhor, vem cá. Aí quando fala menino, vou no açougue, quero essa carne. Pois não, menino, o que você quer? Essa carne. Na fase em que ser chamado de menino é um elogio. Meus irmãos, que nós venhamos aprender então com a vida e com a palavra. Nós temos que ceder. Princípios são inegociáveis, mas alguns costumes, alguns hábitos, nós conseguimos ser flexíveis. Vamos trabalhar aqui, trabalhar ali. A palavra de Deus não muda. A palavra de Deus não muda. A palavra de Deus não muda. E eu estou a pregar em um altar que o pastor da igreja local ensina isso de modo eficaz, que a palavra de Deus é inerrante, que a palavra de Deus é a palavra de Deus. A palavra de Deus não muda. Mas aí a vida nos ensina lá na empresa a ser um pouco flexível. Lá em casa, a esposa, ser flexível. Lá em casa, com os filhos, em algum momento, ceder um pouco. A vida nos ensina. E vamos nos adaptar aqui, adaptar ali. Vamos nos adaptar. Isso é interessante que o empresário, isso é interessante que o líder, o presbítero, isso é interessante que o pastor, ele perpassa por isso por várias vezes. Ele mantém os princípios que são inegociáveis, mas em outras áreas, ele precisa ter essa adaptação, adapta aqui, adapta ali, está tudo bem.
A palmeira, ela consegue produzir tanto no ambiente rural, como também no ambiente urbano, ela se adapta. A palmeira tem uma outra característica, ela é resistente. Vem ventos, vem vendavais, vem tempestades, e lá está a palmeira. A palmeira é resistente. Assim é o justo é resistente. O justo resiste a lutas, às dificuldades e aos problemas. Nós somos como uma palmeira e nós vamos resistir. Nós vamos resistir. Me desculpa passar do horário, eu sou muito cuidadoso com o horário e eu vou correr o máximo, mas deixa eu fazer um adendo. Como pastor de uma igreja local, nós vemos céus e inferno constantemente. Céu, bum, inferno, meu Deus. E nós permanecemos firmes. Eu já tive a oportunidade na igreja local de ver um testemunho que me marcou. Uma moça com 4 filhos, determinada a se fazer o ato extremo. E ela veio para o culto porque as filhas, não, vamos para o culto, mamãe, vamos para o culto. E ela já não queria, porque ela já estava intencionada para aquilo. E ela não queria vir para o culto. Mas as filhas insistiram e ela veio. O evangelho se manifestou, a palavra foi pregada, essa mulher foi impactada pelo evangelho, voltou em casa, o quarto estava todo preparado, tudo. E ela pegou e mandou uma mensagem para mim no WhatsApp: pastor, obrigado, obrigado, Deus te usou, o Senhor me arrancou da caverna, o Senhor me arrancou da depressão, desse desejo maligno, estava tudo pronto, hoje eu iria acabar com tudo, mas eu ouvi a voz de Deus, Deus falou comigo e eu fui tocada por Deus. Isso nos emociona, isso nos faz entender o sentido da vida. Mas em outras oportunidades eu saí da igreja local, ao sair da igreja local de uma reunião de oração, cedinho pela manhãzinha, uma pessoa do bairro, na calçada, e lança um palavrão e me manda para aquele lugar. Já teve momentos em de ver o céu descer sobre a igreja, terminar o culto, a pessoa fala assim: eu te odeio, eu não gosto de você. Você vai sair ou não vai sair da igreja? Senão eu vou ter que sair. Hoje, pela tarde, me preparando, orando, adorando a Deus, tive que fazer vou usar um termo para nós entendermos e a gente dar uma risada, ok? Tive que fazer um despacho. Uma família pelo WhatsApp, estamos saindo da igreja. Isso mexe com a gente. A gente tenta ser forte, a gente tenta ser semi-anjo, mas a gente é humano. E aí você vai ver o porquê, o motivo, a razão. Fala: meu Deus, por isso, por tão pouco. Uma família que nós amamos, uma família que nós os pastoreamos por 6 anos. Por WhatsApp hoje à tarde. Sem aquele cuidado, o pastor vai pregar à noite. Sem aquele cuidado, sabe, aquele trato, o pastor vai pregar à noite. Não, simplesmente, ok. Tudo bem. Deus os abençoe. Deus os abençoe. Meus irmãos, que nós venhamos ser resistentes. Cá estou. Amanhã é aula, amanhã é visita, amanhã é evangelismo, amanhã é oração, amanhã é trabalho, amanhã é outra coisa, amanhã é isso. E cá estamos. Seja resistente. Seja resistente. Seja resistente.
A palmeira tem uma outra característica que é o florescimento. Ela floresce em todos os momentos, em várias estações do ano. Ela dá flores, ela dá o fruto que é a tâmara. Assim é o justo. O justo floresce em todas as estações. O justo floresce na estação infantil, na estação da adolescência, na estação da juventude, da fase adulta e da melhor idade. O justo floresce em todas as estações. Ah, pastor, é muito cedo. Eu vou ainda me divertir para depois cuidar das coisas do Senhor. O justo floresce desde pequeno. Ah, pastor, já é muito tarde. Eu já não tenho mais o vigor de antes. E eu já fiz muito. Eu vou parar. O justo floresce em todas as estações, inclusive na melhor idade. Como Ana profetiza, estaremos no templo, aguardando o nosso Redentor. O Salmo 92 e o verso 14 diz: na velhice darão ainda frutos. Continue a dar frutos, continue a florescer, continue a dar frutos. A bênção do justo, primeiro, o florescimento como a palmeira, segundo e último lugar para nós encerrarmos. O crescimento como o cedro no Líbano. Verso 12, parte B. Crescerá como o cedro no Líbano. O cedro é uma árvore espetacular, belíssima, conhecida pela qualidade da sua madeira para fazer móveis. Esse cedro é o cedro no Líbano. Esse cedro tem algumas características. Esse cedro cresce devagar, mas chega a atingir a altura de 40 metros. E de longe você vê o cedro, 40 metros de altura, que dura por séculos. O cedro tem outras características. O cedro cresce lentamente, mas de modo consistente. Cresce de modo lento, porém consistente. O cedro, com 3 anos de vida, tem apenas 5 centímetros de planta acima da terra. E tem 1,5 metro de raízes de profundidade abaixo da terra. O cedro cresce lentamente, mas de modo consistente. A partir do 4º ano, começa a crescer, crescer e crescer. E ao longo dos anos, chega a atingir até a altura de 40 metros. Assim é o justo. O justo é semelhante ao cedro. O justo não sobe de elevador, o justo sobe de escada. As coisas ocorrem na vida de um justo não como um efeito micro-ondas, mas sim como um efeito de um fogão a lenha. Aos nossos olhos tudo está a demorar, aos nossos olhos nada está a acontecer, mas aos olhos de Deus tudo está no seu devido tempo. Tudo está no seu devido tempo. Qual é o melhor lugar do mundo? O melhor lugar do mundo é estar dentro do propósito de Deus. Não abrace a luta com as suas próprias mãos. A varoa não veio, então eu vou achar a varoa. O varão não apareceu, então eu vou fabricar o varão. Deus pediu para esperar, aguardar, eu vou avançar o sinal. O nosso Deus tem diversos tipos de filhos. Tem um filho mimado, tem um filho sábio, tem um filho de opinião, tem um filho flexível, tem um filho bravo, tem um filho calmo. Guarda o teu coração, meu irmão. Descansa. Não aconteceu no teu tempo, Deus está no controle.
Ah, mas eu já quero isso, eu já quero aquilo. Descansa, descansa. Ah, meus irmãos, mais um adendo, e eu prometo encerrar o quanto antes. Na igreja local, fiz uma reunião com os obreiros, e eu disse aos diáconos: meus irmãos, vocês exercem uma linda função, a diaconia. Eu gostaria de estar no lugar de vocês, mas aprove a Deus me chamar para a responsabilidade do pastoreio, e Deus confiou em minhas mãos o ministério pastoral. Mas um dia, quando eu deixar de ser pastor titular, eu quero ocupar o lugar que vocês estão a realizar hoje. Meus irmãos, quase sempre é assim. Quem é chamado muitas vezes quer se esconder, mas quem não é chamado quer aparecer, quer tomar para si. Irmãos, não avancem o sinal, só vai se Deus te chamar, só se prontifica se Deus confirmar. Permanece no lugar em que você está, seja fiel no pouco, e quando Deus assim quiser, Ele te colocará no muito. Mas seja fiel no pouco. Eu tenho um amigo que é pastor de uma cidadezinha pequeníssima aqui na nossa região, e é lindíssimo a vida, o testemunho que esse homem dá. Ele fala como se ele fosse o pastor de uma mega cidade dos Estados Unidos. Não, porque a minha igreja, porque a minha cidade, porque... E ele fala, sabe, com uma graça, e o Espírito Santo ministra no meu coração. Esse homem tem gratidão no coração. E ele está numa cidadezinha pequeníssima, ele está num ambiente assim bem, sabe, pequeno, fiel no pouco, mas está sendo fiel no pouco. Seja fiel no pouco, seja fiel no pouco. É para limpar banheiro, glória a Deus. É para fazer isso ou aquilo, glória a Deus. Seja fiel no pouco. O cedro cresce devagar, mas chega a atingir a altura de 40 metros. Há uma promessa de Deus sobre a sua vida de crescimento, mesmo que não ocorra agora, mas um dia vai ocorrer, um dia vai acontecer. O cedro veio para este mundo para crescer, e você é um justo, e há uma promessa de crescimento sobre a tua vida, e no tempo de Deus, no tempo exato do Senhor, você vai aparecer, você vai crescer, você vai surgir, porque o justo crescerá como o cedro no Líbano. Mas o crescimento é do jeito do céu e não do nosso jeito. O crescimento é do jeito de Deus, mas não da nossa maneira. Uma outra característica desse cedro é que as raízes buscam as águas profundas, os lençóis freáticos, as águas subterrâneas, e o cedro não fica a depender de fatores externos, chuvas e tudo mais, de clima, porque as suas raízes vão se aprofundando, até alcançar os lençóis freáticos, as águas profundas, as águas subterrâneas. E o salmista diz que o justo é como o cedro. O justo é aquele que se aprofunda na oração, se aprofunda no jejum, se aprofunda no congregar, se aprofunda na intimidade com Deus. E em momentos difíceis de sequidão, em momentos em que as coisas não são favoráveis, em que o clima não está para a chuva, o justo está firme, porque as suas raízes estão em águas profundas, as suas raízes estão firmadas na íntima comunhão com Deus. Uma outra característica do cedro é que a maioria das árvores, as suas raízes, quando se deparam com a rocha, elas param de crescer. Porém, a árvore do cedro é diferente. As raízes, quando se deparam com a rocha, as raízes começam a crescer em volta da rocha, e as raízes envolvem a rocha, e as raízes crescem ao redor da rocha, e o cedro fica mais firme. E o justo é semelhante ao cedro no Líbano, e nós estamos firmados em uma rocha. Eu pergunto e você me dá a resposta: quem é a nossa rocha? Quem é a nossa rocha? Jesus Cristo, e nós estamos firmados em Jesus.
Meus irmãos, eu não sou cristão porque eu sou pastor. Eu sou pastor porque eu sou cristão. Não são as oportunidades, não são as posições, não são as bênçãos materiais que me fazem estar firmes com Jesus. Pelo contrário, é o fato de estar em Cristo. E por causa dele, é que eu estou plantado na casa do Senhor. Nós não estamos firmados. Nós não estamos firmados em novas revelações, novos estilos, modismos. Oh, meus irmãos, nós estamos firmados em Jesus. Essa mensagem que é o Evangelho, essa mensagem que nos diz que Jesus cura, liberta, batiza com o Espírito Santo e voltará. A mensagem bíblica, cristocêntrica. Nós estamos firmados em Jesus. A nossa casa está firmada em Jesus. A nossa família está firmada em Jesus. E aqui eu faço mais um adendo, seja homem, viu? Seja mulher. Educa os filhos na casa de Deus. Hoje eu não quero ir para a igreja não, pai. Tá bom, filho, fica aí com a avó. Não, irmãos, esse caminho não é bom. Traz para perto, traz para a casa de Deus, traz para a palavra, traz para o altar. Vamos firmar na rocha. A bênção do justo, primeiro, o florescimento como a palmeira, segundo e último lugar, o crescimento como o cedro no Líbano. Sobre a tua vida há uma promessa de florescer. E sobre a tua vida há uma promessa de crescer, e 2023 é esse tempo. E eis que esse texto me faz lembrar das palavras do Senhor Jesus, Evangelho de João, capítulo 15, e o verso 5 nos diz assim, Evangelho de João, capítulo 15, e o verso 5. Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A igreja pode ficar em pé. Nós estamos firmados na videira. Nós estamos firmados na videira. Aleluia. Oh, glória. Oh, glória. Aleluia. O Senhor nos chamou para dar fruto. Eu convido você a falar com o Senhor. Eu convido você a falar com Deus. Faz um acerto com Deus, faz um acerto. Faz um acerto com o Senhor. Diga a Ele, Senhor, eu andei por alguns caminhos que não glorificam Teu nome, mas eu quero ser um justo. Se você tem sido um justo, peça ao Senhor para Ele renovar tuas forças. Aleluia. Glória, glória, glória a Deus. O justo há de florescer como a palmeira, o justo há de crescer como o cedro no Líbano. O inimigo da nossa alma tentou te cortar, tentou te podar, tentou te sepultar, mas Deus te chamou para florescer, Deus te chamou para crescer. Receba a força do céu, receba a cura do céu. Seja fortalecido, seja curado, seja abençoado, em nome do Senhor Jesus. E a igreja que crê, diga amém. Levante as duas mãos e diga comigo, graças a Deus, que nos concede a vitória em Cristo Jesus. Aplaude ao Senhor, glorifique a Deus, exalte o santo nome do Senhor.